Fala, turminha, tudo bem com vocês? Sobrevivendo aí à quarentena? Já tá cansado do seu irmão? Já tá cansado da sua irmã? Ou já não tá mais suportando você sozinho, sozinha? Então, faltam 4 meses, viu? Vamos aí. Força, saudade da vida fora, saudade de encontrar os amiguinhos, saudade do metrô, aquele cheiro gostoso, aquele CC, dá até saudade, né? O pessoal passando a mão na sua bunda tentando pegar a sua carteira. Ai, que saudades, vida e sociedade, né? Enfim, enquanto a gente não tem essa opção, bora lá. Seguinte, na aula de hoje, na aula 15, capítulo 7, vamos fazer exercícios. Olha que legal, olha que bacana, hein? Seguinte, tem aí o exercício 1, 2, 4, 9, 10 e 12 pra você fazer. Abre lá o seu caderno de exercícios, pega lá, vai, sem preguiça, vai, pega aí, dá pausa aí no vídeo, vai. O que você vai fazer? As questões se forem teste, você assinala mesmo aí no caderno de exercício. As questões se forem escritas, pega no seu caderno mesmo. Óbvio, não precisa copiar enunciado. Mas é para você treinar, para você exercitar o desenvolvimento de resposta. Beleza? Certo? O que vai acontecer? Bem, já está aí nessa primeira tela, os exercícios você tem que fazer. Então faça. E aí, logo em seguida, eu vou colocar o exercício e as respostas. Aí vai depender da sua honestidade, vai depender, né, do seu espírito cristão de não mentir, de não trapacear. Beleza? Certo? Se você não for cristão, sei lá, o espírito de qualquer outra religião, se você não for de outra religião, se você não tiver religião, se for ateu, então é aquele espírito universal da honestidade, beleza? Fechou? Então bora lá. Pausa aí o vídeo e começa a fazer o exercício, que depois aí eu vou começar explicando as respostas, tá? Vai lá, bom trabalho. Bora, pausa esse vídeo. Pausa. Já pausou? Ótimo. Vai, faz. Maravilha, ótimo. Depois de 40 minutos, 30 minutos de você fazendo de maneira assídua, se esforçando aí para fazer os exercícios, bora lá para a correção, tudo bem? Olha a questão número 1. O Império Bizantino, ou Romano do Oriente, existiu durante a Idade Média, sendo-lhe cronologicamente coincidente. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Olha a alternativa A. Seu período de maior esplendor e expansão ocorreu sobre o governo de Justiniano, que mandou fazer a codificação das leis romanas. Belém, balão, tá certa, a letra A tá certa. Por que a letra B tá errada? Olha lá, letra B. Sua posição geográfica correspondia... Ah, meu Deus, tem que mudar isso aqui. Depois eu mudo. Correspondia às terras de parte ocidental do Império Romano? Não, turma. Tá lá o enunciado, Império Romano do Oriente. Vai ser da parte ocidental? Não vai ser da parte ocidental. Então, letra B, pá, errado. C. Apresentava excessiva descentralização política? Pá, não. Tinha centralização. E que enfraquecia os imperadores jamais. Basileus, gente, Basileus é Grécia. Gente, essa C, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Tudo bem, tinha uma centralização política, era um governo teocrático, o rei era chefe militar e religioso, certo? Beleza? D. Reprimiu violentamente a implementação da igreja ortodoxa? God, não, pá, tá errado. A igreja ortodoxa surge no Império Romano do Oriente. Ela vai ser reprimida? Jamais. E a força da cultura romana fez com que o latim, sem fazer piada, fez com que o latim fosse língua de emprego geral. Então, turma, no Império Bizantino foi o grego, tá bom? Não foi o latim, foi o grego. Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha lá pra mim no chat, tá? Exercício número 2. Bora lá. Ah lá, tá. Ó. Xzinho aí, ó. Letra A. Lindo. Maravilhoso. Bora. Exercício número 2. Assinale a alternativa que apresenta um dos resultados do entrecruzamento de culturas no Império Bizantino. Letra A. Tá lá. As artes visuais diversificaram-se a ponto de serem eliminadas as características estéticas de inspiração greco-cristã. Gente, não, tá errado. Greco-cristã, nem ferrando. Cristão continuou. A Igreja Católica Ortodoxa cristã. Então não. Inspiração grega também não. Vimos lá no exercício anterior que a língua grega permaneceu. Então, não.
Letra B. A adoração popular a ícones religiosos gerou crises na igreja de Bizâncio. Sim, é essa mesmo. Peraí, bom. O que aconteceu? Você tinha aí o resultado desse entrecruzamentos entre essas igrejas, entre essas culturas, gera esse problema. Essa adoração popular a ícones religiosos gerou essa crise. E aí, adoro ou não adoro? Em Roma era permitido, em Bizâncio não vai ser. Então esse choque aí de culturas vai gerar então a crise na igreja, né? Aí você vai ter esse rompimento entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Então a letra B é a correta. Letra C. Elementos clássicos, como a retórica e a língua grega, foram superados em função da interação cultural cosmopolita? Não, gente. A língua grega foi a predominante. D. A arquitetura passou a primar pela simplicidade e distanciou-se da temática religiosa? De jamais. Primar pela simplicidade? Lembra lá que nós vimos a igreja de Santa Sofia? Aquilo é simplicidade? Jamais. E. Estrutura jurídica do Império Bizantino não sofreu a influência do direito romano? Oh, God. Tá errado. Claro que sofreu. O direito surge em Roma, vai para Bizâncio, né? vai funcionar no Império Romano do Oriente, e lá vai ser aprofundado. E é daí que vai surgir nosso direito civil. Vem lá do Império Bizantino. Beleza? Questão número... não, a alternativa, né? Letra B. Próxima questão. Bora lá. 4. Considere a seguinte afirmação sobre o termo bizantino. É essencial lembrar que bizantino não tem conotação étnica, mas civilizacional. O termo bizantino foi vulgarizado apenas a partir do século XVI, depois do desmembramento do Império, que, em vida, se via como herdeiro e continuador do Império Romano. Em que medida o Império Bizantino pode ser considerado herdeiro e continuador do Império Romano? Estabeleça as diferenças entre esses dois impérios entre os séculos V e VII. Turma, 2 perguntas aí, hein? Na hora de formular a sua resposta, você tem que então ter aí 2 respostas. 2 períodos de resposta, 2 frases pelo menos, ou se quiser fazer em 2 parágrafos, beleza. Bora lá para a resposta que eu coloquei lá, toda bonitinha. Param. O Império Bizantino pode ser considerado um herdeiro e continuador do Império Romano, pois a estrutura jurídica romana permaneceu e foi aprimorada em Bizâncio. Olha lá nos exercícios anteriores que eu falei para vocês. A estrutura jurídica surge em Roma e funciona no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, e depois foi aprimorado, mas a estrutura mantém, então tá aí. O Império Bizantino é herdeiro de Roma no âmbito jurídico. Mesmo assim, pelo fato da longa distância e contato com diferentes culturas, surgiram diferenças como a língua, que em Bizâncio o grego foi preterido, mais uma vez essa questão do grego, da cultura grega, e o surgimento de uma nova igreja, a ortodoxa. Pronto, lindo, fácil, beleza? Qualquer dúvida, manda lá no chat a sua resposta lá, sei lá, se você tiver com dúvidas, se tá certo, tá errado, beleza? Mas tem que ter 2 estruturas aí, tem que responder essas 2 perguntas, tudo bem? Beleza? Bora lá, próxima questão. 9. Na transição da Idade Antiga para a Idade Média na Europa Ocidental, o modelo político imperial romano perdia força em meio à fragmentação do poder político. Uma das heranças germanas para a política medieval foi o comitatus, que pode ser definido como... E aí, o que é o comitatus? Letra A, uma relação de fidelidade entre camponeses que se submetem ao domínio da Igreja Católica? Pá! Não. Os germânicos, eles não são católicos, gente. No início, né? Daqui a pouco a gente vai ter um exercício que vai tratar sobre essa transição, mas não. Tá? E nada a ver em relação à igreja. B. Um elemento de união entre os guerreiros, marcado pela fidelidade mútua entre chefes de tribos e seus comandados. Belém, balão. Letra B é a correta. Ó. Xizinho na B. Por que a C está errada? Um juramento de fidelidade entre membros do clero. Membros do clero e membros da igreja. A igreja não tem nada a ver aí. D. Um juramento entre guerreiros para garantir a defesa da cristandade, do ataque de infiéis e de multa. Não tem questão religiosa. Se você assinalou a D, tá errado. Letra E.
uma relação de fidelidade comum entre aqueles que se colocavam como defensores da Igreja Católica. Não! Letra E está errada. Comitatus não tem relação religiosa, é uma relação entre o chefe dos guerreiros e os seus soldados. Tudo bem? Beleza? Depois a gente vai ver essa aprimoração no sistema feudal, tá? No feudalismo. Beleza? Tá? Próxima questão. Questão número 10. No ano de 786, Carlos Magno afirmou: a nossa função é, segundo o auxílio da divina piedade, defender com as armas e em todas as partes a Santa Igreja de Cristo dos ataques dos pagãos e da devastação dos infiéis. O fragmento acima expressa a orientação política do Império Carolíngio no governo de Carlos Magno. O objetivo dessa política pode ser definido como uma... Olha lá, letra A. Esforço para estabelecer uma aliança entre os carolíngios e a Igreja Bizantina. Não, senhoras e senhores. O Império Carolíngio já tinha feito aí uma aliança com a Igreja Católica. Lembre-se, os germânicos eram politeístas, aí teve o rei Clovis, que acabou tendo a sua conversão ao cristianismo, à Igreja Católica. Isso vai ser tratado na questão 12, na última questão, tá? Aí o Clovis era da dinastia merovingia, e essa dinastia eram reis indolentes. Aí foi lá o Carlos Martel, destronou essa dinastia e deu início à sua, que é a dinastia carolíngia. E aí o Carlos Magno, ele é neto do Carlos Martel. É Carlos Martel, Pepino Breve, depois Carlos Magno. Isso. É isso. E, bem, então aí eu estou num período então que tem aí a Igreja Católica. Então a letra A está errada porque na Igreja Bizantina. A Igreja Bizantina está no Oriente. O Império do Carlos Magno é no Ocidente. Então é a Igreja Católica. Então a letra A está errada. B. Intenção de anexar a Península Ibérica aos domínios do papado, com a finalidade de impedir o avanço árabe. Não tinha essa intenção de anexar a Península Ibérica, não. C. Desejo de subordinar os domínios bizantinos. Gente, nada a ver com Bizâncio. Tá lá no mundo oriental. Subordinar os domínios bizantinos à dinastia carolíngia no intuito de implantar uma teocracia centralizada no imperador. Não. Nem um pouco. Carlos Magno, ele não quer ser chefe da igreja. Essa segunda parte também está errado. Ele não quer implantar uma teocracia. Ele respeita a figura do Papa. Tudo bem? D. Tentativa de restaurar o Império Romano, com vistas a promover a união da cristandade da Europa Ocidental. Benim Bolon. Certinho. Perfeito. Eu quero restaurar o Império Romano, mas aí eu quero aproveitar a união da cristandade da Europa Ocidental. Uma galera podia ter colocado na B, né? Você falou, não, B não. Desculpa, letra C. Nessa questão de ele, já que ele quer dominar o Império, chegar ao Império Romano, então ele quer também bater de frente com o Império Bizantino. Então, ele tem esse objetivo de voltar a ser Roma, mas ele não conseguiu chegar até o Império Bizantino, tá? Então por isso que a letra C está errada, e também já expliquei a segunda parte da letra C, porque está errada. Então a resposta certa é a letra D, né? Letra D, tentativa de restaurar o Império Romano, correto, ele tem esse objetivo, com vistas a promover a união da cristandade na Europa Ocidental. Sim, correto. Beleza? Letra E. Projeto de aliança da cristandade em torno do imperador para combater o poderio da igreja romana. Não, gente, não. Totalmente errado aí nesse contexto histórico. Tudo bem? Beleza? Última questão. Bora lá. Tá. Não, tem o xizinho antes, né? Agora sim, próxima questão. 12. Em 496, 20 anos após a queda de Roma, o rei Franco Clovis converteu-se ao modelo de cristianismo que era defendido pela igreja. Em gesto simbólico da conversão, Clovis foi batizado. No século seguinte, o bispo São Gregório de Tours assim descreveu a conversão e o batismo. O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar os ídolos, que não lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a ninguém. O rei, tendo pois confessado um Deus Todo-Poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido no santo crisma com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens de seu exército foram igualmente batizados. O mundo medieval foi marcado pelo convívio de três esferas de poder: o poder universal,
exercido pela igreja, o poder do Estado, exercido pelo rei, e o poder local, exercido por guerreiros possuidores de terra. A gente pode dar um nome isso aí de nobres, viu, gente? Esses guerreiros possuidores de terra são os nobres. Letra A. De que forma a posição da igreja aparece no texto? Letra B, qual a importância do batismo do Clóvis para a igreja? Letra C, para o rei Clóvis, qual a importância de ter sido batizado pelo sacerdote? As respostas estão no próximo slide. Vamos lá. Vamos lá, letra A. De que forma a posição da igreja aparece no texto? Turma, no texto a igreja aparece como papel de conversão do rei. Perceba que eu coloquei igreja em letra maiúscula, porque eu estou falando da instituição Igreja Católica, então tem que ser letra maiúscula aí, beleza? Então é isso, tá? Aparece como papel de conversão do rei, de converter o rei. Letra B. Qual a importância do batismo de Clóvis para a igreja? O Clóvis é rei, não é? É. Se ele é rei, ele tem fiéis. Desculpa, volta. Se ele é rei, ele tem súditos. E os súditos vão seguir a religião do rei. Então são os novos fiéis. Olha lá. A importância desse batismo para a igreja é a garantia na conversão dos súditos do rei ao catolicismo. Portanto, a chegada de novos fiéis. A igreja então garante que todo aquele reino, o reino franco, irá se tornar católico. Tudo bem? C. Para o rei Clóvis, qual a importância de ter sido batizado pelo sacerdote? Aí você tem duas opções. Você tem uma questão material e uma questão espiritual. Coloquei as duas aqui para você. Para o rei Clóvis há uma importância espiritual, já que pela sua nova fé sua alma será salva. Ele não vai para o inferno, vai para o céu. Mas também há uma importância de ampliar seu poder sobre o reino, já que terá a igreja para justificar suas ordens para o povo. Ora, o rei Clóvis vai ter uma nova instituição aí, um novo fiscal, uma nova forma de aplicar a sua lei. As pessoas que não respeitarem a lei do rei, sei lá, vão para o inferno. A igreja pode utilizar disso, essa aliança. Os padres vão contribuir para que o rei Clóvis possa manter o seu reino unido. E isso vai ser bem aprimorado no reino do Carlos Magno. Beleza? Certinho? Então é isso, turma. Tá aí. As respostas, as explicações. Caso alguma coisa não tenha ficado clara, manda lá para mim um oi, um olá, um bom dia, boa tarde, boa noite lá no chat, tudo bem? Estarei prontinho lá para responder a todos vocês, tudo bem? Beleza? Então tá, até o próximo vídeo, um grande beijo, um grande abraço e, quem tá acompanhando o BBB, para votar no Daniel ou na Ive, tanto faz, beleza? Falou, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau.